Paz e graça a todos, aqui é o seu irmão em Cristo, o irmão Alain Delon, evangelista da Casa do Senhor, e esse é o nosso canal, a minha casa, minha igreja, né? E nesse dia qual o Senhor preparou para nós, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração sobre a questão desse momento que nós estamos passando, a nossa nação, principalmente o momento político. Eu não queria me posicionar sobre isso assim em redes sociais, né? Eu tenho meu posicionamento e os meus amigos, as pessoas mais próximas de mim sabem, né? Em quem eu irei votar e para quem eu estou pedindo voto, né? A minha bandeira é verde e amarela, a minha bandeira é a favor da família e da igreja. E eu quero trazer uma palavra dentro disso para que você venha entender o processo que nós estamos passando, não só a nossa nação, mas o mundo, né? Não é só a nossa nação, é o mundo inteiro. Amém? Se for possível, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 3, o versículo de número 16 diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é uma afirmação. Deus, ele está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Se você for ver o Salmo de número 24, vai dizer assim, ó: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isso é o Salmo de número 24, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habita, pertence ao Senhor. Mas tem uma questão que em Tiago, se você for ver, em Tiago capítulo de número 4, versículo de número 4, já vai nos dizer uma coisa diferente. Ele diz assim, ó: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que mundo é esse que Tiago está falando? E que mundo é esse que João, no capítulo 3 e Salmo de número 24 está falando? Eu quero lhe falar nesse dia que quando a Bíblia ela vai falar de mundo, você tem que ter a noção que a Bíblia fala de 3 tipos de mundo, né? Primeiro, o mundo da criação, tudo que Deus criou, Ele amou. É por isso que Jesus Cristo está falando no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este mundo é a criação, tudo que Deus criou, Ele ama. E é por isso que Ele entregou o seu Filho, né? Por amor a este mundo, a estas pessoas, aqueles, por amor a todas as pessoas. Amém? Você vai ver no Salmo, dá uma confirmação, que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e todos os seus habitantes, pertence a Deus. Agora em Tiago, ele vai estar dizendo, né? Infiéis, compreendei que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Tem esse mundo também. Que mundo é esse que Tiago está falando?
ele está falando de um sistema que existe no mundo. Qual é esse sistema? O sistema da mentira, o sistema da corrupção, o sistema da inveja, o sistema do amor próprio, aquele sistema daquelas pessoas que dá mal consciência, que ele já vai fazer uma coisa para você esperando receber algo em troca. Esse sistema corrupto, a Bíblia está dizendo que nós não podemos se constituir amigo dele. Esse sistema, a qual, dentro desse sistema, tudo que eles criam dentro desse sistema é contra a família e contra a igreja e contra os princípios de Deus. Você pode ver, isso não é só no Brasil, é em todo o mundo. Tudo que é criado dentro desse sistema, né? E esse sistema é de Satanás, é contra a família, contra a igreja e contra contra Deus em tudo, contra todos os princípios de Deus. É esse mundo a qual Tiago está se referindo. Esse mesmo mundo, se você for ver em Mateus capítulo de número 4, o versículo de número 8 e 9, você vai ver que esse sistema é de Satanás. Esse sistema é de Satanás. Você pode ver no versículo de número 8, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrar-me e adorar-me. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Como que, se a Bíblia está dizendo no Salmo de número 24, está dizendo que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e todos os seus habitantes pertencem a Deus. No Evangelho a qual escreveu João, no capítulo de número 3, versículo 16, está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, né? E como Satanás oferece o mundo, mas é os reinos do mundo, e ainda fala as suas glórias. Por quê? Porque você pode ver que a glória dele, eles não repartem com ninguém, é grupos, é facção, e a igreja não se posiciona contra isso, mas a Bíblia nos ensina. Se você for ver Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, Paulo está dizendo assim: não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. O que Paulo está dizendo? Se você mentia, não mente mais. Se você roubava, não rouba mais. Agora você não educava as suas crianças, agora eduque. Não se conformar, pela renovação do nosso entendimento. A Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, quando a Bíblia fala de mundo, ela tem esses 3 tipos de mundo, porque o outro mundo é espiritual. O outro mundo é o mundo espiritual, a qual a Bíblia nos afirma que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos no mundo espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Esse é o mundo espiritual. E é esse mundo que nós devemos estar atento. Por quê? Porque está acontecendo no Brasil uma guerra espiritual. E o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo natural. E quando acontecem batalhas no mundo espiritual, tem consequência no mundo natural. E uma das consequências, uma das afirmações que Deus está trabalhando pela nação, a consequência veio.
Está lá. O único candidato que pode tentar mudar isso, eu não vou dizer que ele vai mudar, porque o ser humano ele pode mudar, mas que pode tentar mudar. Está lá no hospital se recuperando de um atentado de morte. Sempre foi assim, sempre foi assim. É um sistema mundano. Você pode ver que quem matou Jesus foi um sistema religioso e corrupto, um sistema que eles mostravam ser bom, mas Jesus compara ele aos sepulcros caiados, que por fora são bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos secos e de morte e de iniquidade. Esse mesmo sistema ele é instalado no mundo e foi instalado no Brasil, e Deus levantou um homem chamado Sérgio Moro. Deus capacitou aquele homem, levantou aquele homem, e ele foi o princípio de tudo isso. Aquele homem é um homem usado por Deus para tentar libertar, não tentar, mas o Brasil vai ser liberto desse sistema faccioso, desse sistema a qual tudo é contra a família e contra a igreja. Cristão, meus irmãos, abre os seus olhos, nós estamos em batalha, e a batalha é espiritual. Irmão, eu não quero me posicionar, pedir voto, eu não quero levantar bandeira de partido, então ore pela tua nação, não ora para político não, ora para Deus levantar pessoas justas, porque o trono de Deus é estabelecido em justiça, e Ele é um Deus justo. Você acha justo tudo isso que está acontecendo? Você acha justo tudo isso que estão querendo ensinar para as nossas crianças na escola? Eu tenho uma filha de 1 ano, eu não quero chegar em casa e ver a minha filha vestida de homem, por influência da escola, porque eu ensino os princípios de Deus para ela, e a gente não se atenta a isso. O principal candidato deles era o ministro da educação quando foi criado tudo isso. A sua vice, olha a vida dela, olha o que ela apoia, e eu vejo cristãos levantando essa bandeira. Meus queridos, quem se constitui amigo desse povo, se constitui inimigo de Deus. Abra a tua mente. Transformai este mundo pela renovação do vosso entendimento. Toda a terra, todo mundo pertence a Deus, mas Satanás colocou esse sistema no mundo. Desde quando ele entrou através do pecado, ele estabeleceu esse sistema. Você vai ver que tudo isso é um sistema mentiroso, é baseado em mentira, e quem é o pai da mentira é Satanás. Jesus diz que ele mente desde o princípio. Você vai ver que ele mente para Eva, dizendo que se eles comessem daquele fruto, eles seriam igual a Deus. Não existe ninguém igual a Deus, ele é supremo. Ele mentiu e continua mentindo, mas sabe o que acontece? É que o ser humano ele quer ouvir aquilo que lhe agrada. Meus irmãos, abra os seus olhos espirituais. Nós estamos em batalha e é espiritual. O Brasil ele tem uma grande chance de mudança, e nós temos que mostrar o nosso potencial, mostrar que no país é um país cristão agora. Não vai ter corrupção de urna. Deus vai levantar pessoas para fiscalizar, pessoas justas, pessoas que não se corrompem. Deus já está levantando pessoas diferentes nessa nação. Pelo amor de Deus, vamos orar, vamos levantar a bandeira. Essa nação é de Deus, e se é de Deus é nossa, porque nós somos filhos dele.
Nós estamos em uma batalha espiritual. A batalha é espiritual. Não se corrompei. Não seja amigo deste tipo de mundo, mas adore a Deus em espírito e em verdade. Abra a tua visão. Raciocine. Vê se tudo isso tem sentido. O povo vai dizer que tirou não sei quantos mil da pobreza. Você vai ver quanto eles colocaram agora, é muito maior do que o número que eles tiraram. Ensinaram o povo a viver de migalha, mas a Bíblia diz que não. A palavra de Deus diz que não. Que nós vamos ser, a Bíblia diz que aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, será como árvore plantada junto aos ribeiros, aonde as suas folhas não murcham e dá o seu fruto na estação própria. Esse é o ano aceitável do Senhor no Brasil. Vamos mudar essa história. A minha bandeira é verde e amarela. O meu candidato é Jair Messias Bolsonaro. Não tenho medo de pronunciar isso em lugar nenhum. Sou pastor dirigente, não falo isso na minha igreja. No púlpito da minha igreja não falo de política no púlpito da minha igreja, mas levanto a bandeira aos meus amigos. Quem me conhece, quem é próximo de mim sabe, o meu Face virou vamos dizer assim, um comitê, político, porque a minha bandeira é verde e amarela. Eu sirvo a um Deus verdadeiro, que é justo e fiel. Amém? Fique com Deus e que Deus te abençoe. Se for possível, compartilhe, curte esse vídeo e que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.